Glória a Deus, boa noite, povo de Deus, bem-vindos, bem-vindo é aquele que vem em nome do Senhor, aleluia, que bênção, estamos reunidos aqui, mais um domingo na presença, na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, para adorar ao Senhor, para compartilhar a sua palavra, não é? Para sermos edificados, fortalecidos na sua presença. Amém? Vamos começar orando. Senhor Jesus querido, Pai amado, Espírito Santo precioso, Senhor, nós consagramos a Ti este culto, consagramos a Ti as nossas vidas, nossos corações. Te apresentamos, ó Pai, para que o Senhor possa nos visitar, nos limpar, nos lavar, nos transformar, nos curar, libertar, ungir, Senhor, manifestar a Tua glória, revelar, Deus, a Tua palavra, Senhor, que o Teu poder possa fluir em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este dia, que o Senhor possa, Deus, derramar óleo sobre esta nova semana que está começando. Senhor, que cada vida aqui seja tocada pela Tua presença, renovada na aliança, na fé, e que o Senhor possa agir fazendo a Tua vontade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Palavra de João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, cantada nessa canção e expressando que nós queremos que Ele cresça em nossas vidas. Mais de Ti e menos de mim. Aleluia, Senhor. Mais da Tua glória, mais da Tua presença. Menos do meu eu, Senhor. Aumenta a Tua presença, Senhor, mais da Tua presença, da Tua glória, menos de mim. Oh, Jesus, que o Senhor cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Jesus. Mais de Ti, oh Jesus, de Ti. Espírito Santo,
menos, Senhor, e menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua. Oh Jesus, apareça, manifeste-se em mim, nos meus irmãos, com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos, que Ele cresça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Oh Senhor, todo o seu amor, servo de todos os irmãos. Aleluia. Sim, Senhor, nós nesta noite oramos que o Senhor possa, Senhor Deus, se manifestar e aparecer, se revelar cada vez mais. Senhor Deus, que o nosso andar na Tua presença possa ser para refletir a Tua glória aqui na terra, Senhor. Vai transformando as nossas vidas. Vai, Senhor Deus, pegando o barro e como santo oleiro, Senhor, vai modelando as nossas vidas à Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração. Para isso o Senhor nos fez. E nós queremos cumprir este propósito, Pai, com Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que canção profunda e espiritual nós cantamos aqui essa noite. É uma bênção nós podermos levantar um clamor ao Senhor para que nossas vidas possam ser sintonizadas com a vontade, com o propósito dele. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas 1, verso 80. A palavra do Senhor nos diz aqui: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aleluia! Vamos ler mais uma vez. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. De quem nós estamos falando aqui em Lucas 1, 80? Estamos falando de João Batista. João Batista estava para vir, né, ao mundo. O pai dele, inspirado, né, Zacarias, teve um cântico profético, e ao final desse cântico tem esse breve relato da história da trajetória de João Batista. O menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Gostaria de falar esta noite sobre conhecer a Deus nos desertos. Conhecer a Deus nos desertos. Crescer em Deus nos desertos, através dos desertos. Essa é a experiência de João Batista. A palavra diz que ele crescia e se fortalecia em espírito. Espiritualmente ele estava cada vez mais forte. O tempo foi passando, ele cuidou da sua consagração, da sua dedicação ao Senhor,
E o ambiente onde ele estava eram os desertos. Local que Deus usou para prepará-lo, para moldá-lo, para treiná-lo, não é? E o que é um deserto? Nós sempre falamos sobre esse tema, a importância desse tema. Ele é muito mais do que uma informação geográfica. Tem deserto no norte da África, tem deserto em Israel, tem deserto, não é? Regiões desérticas no nordeste do Brasil. Não é mais uma questão de geografia. Nós estamos falando aqui de um princípio do trabalhar de Deus em nossas vidas. Quando nós falamos sobre esse tema, é um tema espiritual, não é? Onde está sendo ensinado o princípio do trabalhar de Deus em nós. Por isso que várias vezes, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você vê Deus usando este ambiente, né? De uma forma literal, no caso, várias vezes. E que nós fazemos um paralelo disso para as nossas vidas. Porque justamente quando Deus deseja moldar o caráter de um servo dele, frequentemente é o deserto que Deus usa, né? Na hora de moldar o caráter. Então esse deserto é sempre um lugar de escassez, de falta de recursos. O deserto é um símbolo da nossa fraqueza e ao mesmo tempo da nossa dependência total de Deus, né? É muito importante. Então, sempre que falamos de deserto é porque está faltando algo, né? A pessoa está passando por uma pressão, pela necessidade de algo, certo? Uma situação, uma luta, né? E isso simboliza a nossa fraqueza diante daquela situação, diante daquele ambiente, diante daquelas forças, diante daqueles inimigos, diante de nós mesmos, da nossa natureza. E é nos desertos que nós somos treinados a aprender a depender de Deus. Quantos já se depararam com a sua fraqueza no deserto? Quantos já se depararam com a sua carne no deserto? Às vezes é um bom lugar para nós nos revelarmos, para nós nos conhecermos, né? Lá em Deuteronômio famoso 8, a partir do verso 2, fala que Deus te guiou no deserto 40 anos para saber o que estava no teu coração, né? Então é muito interessante quando nós estamos, como João Batista, buscando crescer e nos fortalecer no espírito, nós enxergamos no deserto, nós vemos claramente, às vezes nem precisa deserto, né? Tá tão evidente a nossa natureza, a nossa carne, nosso ego, todas as fragilidades da alma estão tão patentes, né? Que nós vemos claramente. Mas muitos não veem, muitas vezes nós não vemos a nós mesmos, não é? E talvez por isso não compreendemos por que estamos passando por aquilo, por aquela situação, por que Deus até está permitindo passar por aquela situação. Mas é justamente para que nós possamos nos conhecer, não é? E voluntariamente submeter a nossa alma, o nosso coração a um processo onde essa fraqueza vai ser transformada numa dependência de Deus, aprender a depender, aprender a confiar em Deus, na sua palavra e em todos os recursos que Ele coloca diante de nós. No deserto nós descobrimos, queridos, que Deus é a nossa única fonte, né? Que Ele é a única fonte. Se Deus não fizer, e se nós formos perceber bem, eu fico maravilhado continuamente, dia a dia, né? Deus me faz ver e eu fico pequenininho mesmo diante de Deus,
pela graça dele, pelo amor dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele, pela provisão dele, não é? Pelo livramento dele. Meu Pai, não é? É grandioso demais. Então, queridos, nós aprendemos que Deus é a nossa única fonte e que Ele é um provedor fiel. Vamos aprender, Deus quer que nós possamos aprender isso. Nesse mesmo texto que nós estamos lendo, lá do deserto, que Deus permitiu para saber o que estava no coração, termina o verso 5 dizendo o seguinte: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8:5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Quando nós lemos este verso aqui, Deuteronômio 8:5, fala que um homem disciplina seu filho, né, e que Deus faz a mesma coisa. O que nós percebemos aqui? Muitas vezes o que ressalta para nós, que se destaca para nós, é a palavra disciplina. Ah, como um homem disciplina seu filho. Mas, queridos, se nós tivermos com os olhos da fé abertos, os olhos recebendo a revelação de Deus, nós vamos avançar para além da disciplina e perceber a paternidade de Deus. O que nós temos aqui? A paternidade. Deus quer nos convidar justamente para ver, para que nós possamos ver a paternidade, o quanto que Ele é Pai. Pai provedor, né? Pai que dirige, que guarda, que livra, né? Que tem misericórdia de nós, certo? Mas, e que usa todo esse processo para isso, certo? Em meio a todas essas lutas do dia a dia, nós estamos, na verdade, sendo convidados para ver que acima dos problemas, Deus é nosso Pai. Temos um Deus Pai acima, superior aos nossos problemas, às nossas lutas, às nossas dificuldades. Será que nós temos conseguido enxergar isso nessa travessia, nas lutas que você está passando? Você está conseguindo ter a revelação da paternidade de Deus com sua misericórdia, seu amor? É tremendo isso, né? Então, que lugar melhor para conhecer o amor de Deus? Você poderia dizer, não, mas eu queria conhecer o amor de Deus de outras formas. Pode ter certeza, você já conheceu e conhecerá de outras formas. Mas não tem como suprimir de passarmos pelo deserto, né? Que Deus nos leve a esse deserto. E foi o caso de João Batista. Por isso que nós lemos lá que ele crescia, se fortalecia em espírito e ele habitou no deserto até o tempo dele se revelar. Quer dizer, era para ele ser trabalhado, moldado, que ele ficasse preparado e pronto para quando a vida pública, o ministério público dele, né, chegasse a hora. E assim, o que Deus faz? Deus nos prepara. Você pode pensar, mas isso não está servindo para nada, isso é inútil. Será? Nós precisamos ter realmente essa visão espiritual, né? Então, vamos realmente entender que Deus está usando todas essas situações para moldar o nosso caráter. Quando Ele diz que a finalidade do seu ministério, nós estamos cantando aqui, né, que ele cresça, que eu diminua. Aonde que você acha que João Batista aprendeu isso? Né? Porque o texto que ele fala que ele cresça e diminua está no João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso não é normal do homem, queridos. Isso não é normal do ser humano.
Essa é uma declaração profundamente forte, espiritual, de alguém que realmente tem Deus, tem a revelação do Senhor, né? Importa que ele cresça, que o Senhor cresça, né? Que cada vez mais seja ele, certo? É muito importante. Quanto mais a glória de Cristo for revelada, mais a inferioridade do homem, no sentido da sua força carnal, menos carne, menos ego, menos maldade, menos egoísmo, né? Então é mais Cristo, é mais amor, é mais bondade, generosidade, compreensão, paciência, frutos do Espírito, não é verdade? Então é isso que nós estamos vendo aqui na palavra. E ele disse, isso aqui no Evangelho de João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. São palavras de alguém que foi profundamente quebrantado no deserto. Alguém que foi profundamente quebrado na sua carne, na natureza humana, e estava espiritualmente forte, né? Então, queridos, o deserto ele é uma necessidade. Para usar uma expressão popular, é um mal necessário. Né? É um mal necessário, vamos dizer assim, de uma maneira popular, né? Então é um caminho estabelecido por Deus para que nós possamos entrar em posições mais elevadas de autoridade, de fé, de comunhão com Deus, de adoração e de transformação, né? E todos nós que estivermos atravessando o deserto, nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele próprio, também passou pelo deserto, né? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, diz que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Olha só, fica mais evidente ainda a importância e a necessidade. O próprio Espírito Santo falou, você vai para lá. Você tem que estar lá agora, né? E ali ele foi trabalhado, e ali ele enfrentou lutas, e ali ele padeceu necessidades, né? Então, isso aparece de várias formas na nossa vida. São aquelas questões profissionais, conflitos com chefia, com funcionário, com colegas, né? Competições que tem ali, certo? Os temores a respeito do mercado, meu Deus, certo? Questões familiares, como nós falamos a semana passada, os 4 níveis de relacionamento de Davi. O primeiro era Belém, fala da família, né? Vencer na família, vencer nos relacionamentos, nos conflitos, né? Às vezes na igreja, tem pessoas saindo da igreja porque brigou com o irmão, que não se desentendeu. Olha, era aquilo, uma coisa necessária para você aprender a lidar com aquela situação, não é fugir. Não adianta fugir do deserto. Se fugir do deserto, está perdendo uma lição. Deus vai te encontrar outra forma de você passar por aquela mesma lição, né? Então, alguém pode, no meio da sua crise, perguntar, mas por que tantos desertos? E a resposta é muito clara, queridos. Esses desertos são um sinal que Deus não desiste de você. Porque se você está passando por um deserto, e nós passamos por 1, por 2, por 10, por 100, meu Deus, misericórdia, né? Passamos, né? Isso é um sinal que Deus não desiste de você, que Ele te trouxe de novo para você poder aprender. Agora, a nossa resposta, a maneira como nós lidamos com aquela situação, pode nos fazer superar mais rapidamente. Alguns desertos podem ser repetições que não seriam necessárias se nós tivéssemos aprendido as lições. Não é verdade? Então é muito importante que nós possamos ter esse coração
possamos ter um coração que disposto, Senhor, eu quero aprender. O Senhor está me fazendo passar por essa situação, não é? Então, eu quero aprender, eu quero me quebrantar, eu quero me humilhar, eu quero aprender a ouvir a tua voz, a depender de ti, Senhor, a conhecer o teu amor, não é verdade? São lições que Deus quer transmitir para nós, impregnar no nosso ser, a ponto de dizermos, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele estava totalmente desapegado de qualquer vaidade, estava totalmente desapegado de qualquer reputação. Que Jesus, que meu nome, nada, não importa comigo, importa com Deus, com a glória dele, com o reino dele, com a igreja dele, com a palavra dele. Isso é muito mais importante do que eu, né? Que testemunho João Batista deixou para nós, que coisa maravilhosa, né? Então, precisamos aprender. O deserto é uma necessidade, talvez mal colocado, mas para você não esquecer, deserto é um mal necessário, nós precisamos, né? Um mal porque assim é difícil, mas é preciso, porque ali que vão ser revelados os segredos do seu coração, vão vir à tona, vão ser expostos, né? Que tem muita gente que se guarda demais, se esconde demais. A sua vida precisa ser exposta para ser moldada, trabalhada, né? Lapidada, certo? E que nós possamos, no meio desse deserto, nos deixar ser trabalhados por Deus, né? Mais de ti, Senhor, e menos de mim. É a nossa oração essa noite. Amém, queridos? Para que nós possamos crescer cada vez mais diante do Senhor. Que esse verso aqui de Lucas 1:80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Ele crescia e se fortalecia naquele ambiente. Sabe, queridos? Ao invés de você ser acabado e destruído, na verdade, você aproveitando, estando em sintonia com o Senhor, você vai crescer e se fortalecer espiritualmente, tendo revelação da paternidade, do amor, sabendo o que é depender de Deus e ter a experiência da sua provisão, da sua direção, do seu livramento e tantas outras coisas mais. Amém? Vamos orar? Que o Senhor possa nos levar a ser um povo que sabe aproveitar os desertos que Deus tem nos conduzido, um lugar para a gente crescer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós não nos tornemos fugitivos dos desertos de Deus na nossa vida, mas, Pai, que nós, ao contrário, possamos nos oferecer e permitir o Teu trabalhar em nossas vidas, para sermos transformados, curados, libertos, formados à Tua imagem, conforme a Tua semelhança, Senhor. Meu Deus, visita a vida de cada irmão e irmã, que assim como João Batista, eles possam, Deus, estar crescendo e se fortalecendo espiritualmente, que essa seja o fruto da jornada que eles estão atravessando. Ajuda e dá graça, Senhor, aqueles que estão, Deus, em situações de muita dor e tristeza, de sem compreender, ó Pai, que possam entender que Deus não desiste de você, de nenhum de nós, e continuará este processo, porque nos ama, porque é o nosso Pai, e desejamos que nós possamos crescer e nos fortalecer espiritualmente, em nome de Jesus. Que Deus possa nos conduzir nesse processo. Cantar um pouquinho mais essa canção. E menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos,
Aleluia, amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, tua vida, tua casa, teu trabalho, tua família, todas as coisas que fazem parte da tua vida. O Senhor, nosso Deus, faça resplandecer, brilhar o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Ele cresça e que nós possamos diminuir. Que Ele seja engrandecido cada vez mais em nossas vidas. Deus te abençoe, meu querido. Um grande beijo no coração. Amo a cada um de vocês. Fiquem na paz. Cresçam e se fortaleçam no Senhor. Aleluia.